Ao vivo, povo de Deus, para o Brasil e o mundo, através desse canal, o canal Povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui desse canal. Que o Eterno te abençoe poderosamente. Enquanto isso, vou chamar meus amigos para a tela que vai me ajudar aqui. Tá ele aqui, o pastor Claudinei, e também o servo de Deus aqui, o pastor Josué, tá conosco. Deus, é sempre uma honra estar com vocês, né? E estou muito feliz de estar aqui nessa oportunidade. Nós vamos orar por todos vocês no final dessa live, no final desse vídeo. Então fique conosco até o fim, para que você receba também as bênçãos de Deus aí através da oração. E hoje nós vamos falar sobre sinais, né? Todas as nossas lives e vídeos, sem exceção, todas são de sinais. Vocês já pararam para perceber isso, pastor Josué, pastor Claudinei? Que não tem um conteúdo nosso. Ah, pastor, mas ontem o senhor falou do JA. Não é um sinal? A apostasia, a criminalização da evangelização, tudo é sinais. Todos os vídeos que o pastor Giovanni Dias posta no Povo da Fé, todos os vídeos que o pastor Claudinei posta no MME, né, Milagres Extraordinários, o pastor Josué lá no Josué Rasgando o Verbo, o pastor Rodrigo aqui no Povo de Deus, todos os vídeos são relacionados a sinais. Sinais do quê? Sinais que antecedem, que mostram que Cristo está aí, está ao virar da esquina e pode voltar, inclusive nesse exato momento. É ou não é, meus irmãos? Verdade. É uma realidade que nós não podemos negar, né? Até porque eu vejo o pastor Giovanni, o pastor Josué, Deus abençoe grandemente, obrigado por estar aqui juntamente com o senhor, dividindo essa tela aqui para trazer um pouco de conhecimento a esse povo. A realidade é uma, pastor Giovanni, pastor Josué, não tem um assunto nos dias atuais que nós possamos trazer dentro do evangelho que venha fugir da escatologia, da geopolítica e dos sinais que antecedem a volta de Cristo. E é dessa forma mesmo, né? É como a gente diz para as pessoas. Hoje em dia, você liga um computador, um celular, um televisor para receber as informações, mesmo que você não queira. Você começa a escutar 10 minutos de jornalismo, você começa a ver tantas coisas ali que são sinais, né? E a gente que está acostumado a trabalhar com esse conteúdo, parece que a gente fica mais sensível ainda, né? Qualquer coisa as pessoas falam assim, pô, mas não consegui ver nada disso, como você conseguiu achar isso aí? Como que você conseguiu ver isso e relacionar com escatologia, com os sinais dos tempos? É justamente, a gente vai vivendo tanto nesse meio que vai ampliando a sensibilidade. E hoje, se eu paro para ver um noticiário 10, 15 minutos, com 15 minutos de noticiário, eu vejo ali inúmeros sinais que falam assim, olha aí, só relacionando. Então, é por conta disso que nós aqui acabamos fazendo isso, né? Tudo que a gente vem trazendo aqui, a gente mostra o quanto de relacionamento tem com os sinais dos tempos, com a volta de Jesus, a implantação do governo do anticristo e o momento áureo da igreja na face da terra. É interessante isso que o pastor Josué falou. Pessoas, inúmeros comentários. Nossa, pastor Giovanni, depois que eu comecei a acompanhar o senhor, eu não consigo mais assistir um filme da mesma maneira. Eu vejo a mensagem. O que eu não conseguia ver antes, agora eu vejo. Né? Anteriormente eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver. Para mim tudo era normal. Né? E as pessoas, através dos nossos canais, da misericórdia de Deus na nossa vida, elas conseguem ter aí um discernimento melhor das coisas, né? Porque esse mundo está infestado dessa linguagem, né? dessas mensagens subliminares. E isso, pastor, é literalmente o ministério do Atalaia. Esse literalmente é o canal do pastor Claudinei, pastor Giovanni, pastor Rodrigo, meu canal. É um canal que exerce aí o papel verdadeiro do Atalaia. Por quê? Porque o Atalaia, ele ficava numa posição privilegiada, né? E ele conseguia enxergar bem lá na frente tudo o que estava acontecendo.
E ele era o primeiro, então, a alertar. Olha, se prepare aí, porque está vindo lá isso, isso e isso. Era o papel do atalaia. Então, a gente foi colocado por misericórdia de Deus numa posição em que a gente consegue ver lá na frente e já trazer aqui. E as pessoas que começam também a participar de canais como esse, acabam adquirindo também essa sensibilidade, né? E, graças a Deus, vamos exercendo a nossa função de atalaias nesse momento tão importante da igreja na face da terra. E é isso, é justamente sobre isso que nós vamos falar. Olha só o que está acontecendo, né? Tá aí o famoso macaquinho, que, coitado, não tem nada a ver com isso, ao meu ver, né? Me desculpa os irmãos aí, se eu tiver, de repente, contrariando ao pensamento de alguém, mas tá aqui o macaquinho, né? E o Rio Grande do Sul registra aí o 3º caso de varíola dos macacos no Brasil. Pastor, por que o senhor fala que o macaquinho não tem nada a ver? Porque isso é tudo culpa do homem. O pastor Josué, se eu não me engano, falou de em uma live, algo assim muito revelador, que um caminhão, né, com alguns macacos se envolveu em um acidente com um caminhão de lixo, e vários macacos... como é que é, pastor, fala pra gente aí. Como eu estava conversando anteriormente, antes de entrarmos aqui no ar com o pastor Claudinei, só para dar uma sintetizada aí no tema, é o seguinte: como essa questão aí da varíola, ela tinha sido já extinta, já tinha sido uma doença vencida, erradicada, né? Eles fizeram um acordo lá e decidiram que guardariam em 2 laboratórios no mundo uma amostra desse vírus vivo. Um laboratório na Rússia, outro laboratório nos Estados Unidos, né? E, curiosamente, depois da profecia do tio Bill, né? Depois da profecia do tio Bill, que poderia acontecer um atentado em 10 aeroportos e poderia ser espalhado o vírus, por exemplo, da varíola, depois da profecia dele, o que aconteceu? No único laboratório que estava lá no leste europeu, na Rússia, que guardava uma das amostras, houve uma explosão perto desse laboratório. Aí não deram uma explicação direito do que aconteceu com os bichinhos. E depois, posteriormente, o outro que ficava nos Estados Unidos, curiosamente, depois de este longo período, apareceu, sem nenhuma explicação, na Filadélfia, 15 frascos em um laboratório com esses bichinhos. E nessa mesma cidade da Filadélfia, que apareceu esses 15 frascos, pouco tempo depois disso, né, aconteceu um acidente que envolveu esse caminhão aí, que estava com inúmeros macacos, né, e os macacos se evadiu pela cidade, comunicaram para ninguém tocar nos macacos, ninguém mexer nos macacos, e desde então, desses 2 fatos curiosos, a explosão lá na Rússia, onde tinha os bichinhos guardados, o acidente aqui na mesma cidade, onde apareceram os 15 frascos também do bichinho guardado, a evasão desses macacos, aí começou a pipocar todas essas coisas. Então, é como o pastor Giovanni falou, o bichinho aí não tem nada a ver, mas geralmente é um dos principais bichos utilizados para fazer os trabalhos de laboratório e desenvolver aquela técnica chamada ganho de funções de tais tipos de vírus, onde eles dão mais letalidade para o vírus, aonde eles dão mais transmissibilidade para o vírus e aonde eles também desenvolvem capacidade no vírus de se proliferar entre humanos. Isso é chamado ganho de funções, que era o que estava sendo feito com aquele antigo bichinho do ano de 2019, lá em Wuhan. Foi lá que foi feito o ganho de funções. E para curiosidade também geral, e terminar minha fala aqui agora, por incrível que pareça, né, agora a OMS mandou investigar o que aconteceu lá em Wuhan, para saber direito como é que foi, porque estão chegando à conclusão de que não foi nada de morcego e que, de fato, houve um trabalho em laboratório, onde teve o chamado ganho de funções
neste que matou milhões de pessoas ao redor do mundo. Pastor Claudinei, para quem é um bom entendedor, né, um pingo é uma letra. O que o senhor fala para a gente? Qual que é o seu posicionamento a respeito desse vírus, né, que já chegou no Brasil e já foi registrado o terceiro caso confirmado, tá? Antes a gente estava vendo apenas suspeita, né? Agora já foi confirmado o terceiro caso só no Rio Grande do Sul. E aí nós temos algumas outras matérias que nós vamos colocar aqui no decorrer da nossa live. Mas qual que é o seu posicionamento, pastor, a respeito disso? É aquilo que os senhores estão comentando, pastor Giovanni, é interessante, que de alguns anos para cá, né, a gente pode observar que todas as enfermidades, todas as enfermidades pandêmicas, né, que têm se espalhado pelo mundo, os senhores do mundo, a mídia, né, que trabalha para o anticristo, anuncia que essas enfermidades, a sua origem vem dos animais da natureza, né? Lá no dragão vermelho, a origem foi no morcego, né? Alguns tempos atrás, o problema que tinha, né, que aconteceu da gripe, era a gripe suína, né? Veio dos porcos, né? Por isso que era a gripe suína. Antes da gripe suína, teve a gripe do frango, né? Veio dos frangos, das galinhas, né? Agora está vindo dos macacos, né? Antes, de alguns tempos atrás, o problema da vaca louca. Então, sempre envolvendo os animais da natureza, porque sendo assim, tira o foco das pessoas daqueles que realmente são os manipuladores destes problemas. E partindo do princípio do Rio Grande do Sul, nós podemos ver que é um estado que está aparecendo os maiores índices desses casos, né? O Rio Grande do Sul não deixa, né? Porto Alegre, principalmente, não deixa de ter um aeroporto internacional, né? Faz divisa com o país do Uruguai também, que é um país que fica lá embaixo, digamos, lá embaixo no sentido de América do Sul, e eu começo a perceber, a gente começa a ver e perceber que isso aí é tudo uma jogada, não é exatamente uma coisa que veio dos macacos, isso daí é montagem de laboratório. Muito bom, pastor. Nós falamos aqui algum tempo atrás deles cavucando as geleiras, sim, procurando vírus, né? É uma coisa de louco, né? Assim, quem acompanha o nosso canal, quem acompanha os nossos canais, percebe que o que a gente falava há 2 anos atrás, 1 ano atrás, há 6 meses atrás, tá tudo acontecendo. Nós vamos falar também da fome, vamos falar do Cavaleiro Preto do Apocalipse, o espírito do anticristo já está atuando, preparando o cenário, nós estamos vendo, né, a própria ONU alertando para uma fome estratosférica agora no ano de 2023. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Risco de surto mundial de varíola dos macacos é real, diz OMS. Você vê que a ONU, pastor Claudinei, é o escritório do anticristo e os seus braços trabalham para a preparação do terreno para o dito cujo, né? Sim. Isso a gente não tem dúvida. Exatamente, eles trabalham tanto dessa maneira que a OMS, que faz parte da ONU, né? Eles estavam e estão aí montando, né, uma cúpula para que essa cúpula venha assumir o governo mundial, caso aconteça algum caso de pandemia. Então, esse governo mundial encabeçado pela OMS irá ditar as regras diante de todos os países. Se deve ser feito lockdown, se deve abrir o comércio até qual horário, quem será a faixa etária de pessoas que irão receber as novas jussaras que serão lançadas e todo esse processo. Então, a gente percebe que dentro da ONU existe, como o senhor colocou muito bem, os braços, né, que trabalham em prol do governo do anticristo. A ONU é um pedacinho, vamos dizer, do cérebro artificial do anticristo. Pastor Josué, fala pra gente aí dos braços da ONU, quais as suas funções aí para esse trabalho de preparação de terreno para o anticristo. É muito importante os irmãos saberem dessas informações, guardarem essas informações, para que quando vê as notícias, olha, eu vi o pastor falou na live e de fato isso está acontecendo. Fique à vontade, pastor. Amém. O pastor Rodrigo, pastor Claudinei,
Como vem no próprio nome da ONU, né, a proposta deles é promover a paz, justiça, liberdade, igualdade, né? Mas, na realidade, nós vamos perceber que todas as guerras que estão acontecendo no mundo é com o aval da ONU, porque é de lá que se sai a deliberação se pode ou não invadir um lugar, se pode ou não fazer uma guerra. O conflito principal que estamos tendo no mundo hoje, que é um conflito por procuração. Tem pessoas que pensam que é um conflito da Ucrânia contra a Rússia, mas não é um conflito da Ucrânia contra a Rússia. É um conflito dos Estados Unidos e OTAN contra a Rússia. Você está entendendo? Então é um chamado guerra por procuração, guerra proxy. É o que está acontecendo lá na Ucrânia agora. Não tem nada a ver de Ucrânia contra o Putin. É os Estados Unidos e a OTAN, que é uma representante da União Europeia, lutando contra a Rússia ou contra o bloco comunista. E por trás disso está quem? A ONU, porque isso é feito com aval da ONU. Outro detalhe, nós vamos perceber também que eu costumo ligar nesses braços da ONU com os cavaleiros, né? E aí a gente vê que já nessa questão podemos ligar aí dentro de um braço da ONU, Cavaleiro Vermelho, porque é de lá que se delibera se faz guerra ou se não faz guerra. E a guerra que está acontecendo agora, que é a principal do mundo, é com aval da ONU, né? Sem a aval deles não se faz. Posto isso, nós temos um segundo ponto também. Falamos lá do Cavaleiro Preto, que é aquele que domina o alimento no mundo inteiro, porque ele tem uma balança na mão, né? E é ele que diz, né? Uma medida de trigo por um dinheiro, 2 medidas de cevada por um dinheiro. O trigo, a comida mais nobre, a cevada, a comida mais simples para o pobre. Nós temos o Cavaleiro Amarelo lá, que é o que é ligado com as pestes, com a praga, com a mortandade e tudo mais, né? É o que vem representando a própria morte, né? Que, segundo lá está escrito em Apocalipse, só o Cavaleiro Amarelo mata 1/4 da população mundial, ou seja, mais ou menos 2 bilhões de pessoas, né? Então, nós vamos ver a representação dele através da OMS, que controla, né, todas essas questões. Nós vimos aí que o mundo, com respeito a essa última pandemia que nós tivemos aí, ele foi regido não por governos, não por prefeitos, não por políticos regionais, mas diretamente pela OMS. O Tedros Adhanom, que nem médico estava dando ordem, ditando regras para o mundo inteiro. Fecha, abre, toma canetada, não toma canetada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, põe focinheira, tira focinheira, fica dentro de casa, sai de dentro de casa. Era tudo de lá que vinha essas ordens. O único que estava indo contra isso era o nosso presidente aqui, mas o resto do mundo e próprios governadores aqui, tudo trabalhando a favor. E o pastor Claudinei estava falando a respeito aí da questão aí, da proposta que estava sendo aí veiculada e votada lá na ONU. Qual que era a proposta? A proposta era essa: em um segundo eventual acidente como esse que nós tivemos aí de Wuhan, que aconteça uma doença mundial, eles estavam fazendo uma votação, já tinha um número muito significativo de países que estavam aprovando o quê? Em caso de doença mundial, todo o poder ficará na mão da OMS. Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum rei vai ter autoridade para ditar o que vai ser feito. Vai ser tudo de lá. Mas, para a honra e glória do nome de Jesus, e prova que ainda a igreja é resistência na face da terra, não foi aprovado. Não foi passado, não conseguiram o número de votos suficientes. O Brasil foi um dos que foi contra na sua posição com respeito a isso aí. Tinha um grande número de países que estava tudo a favor, mas graças a Deus, na semana retrasada, eles perderam. Não foi aprovado. A OMS não adquiriu o poder que estava tentando ter.
Então, isso aí é uma demonstração de que, mais uma vez, a Igreja de Cristo está fazendo o seu papel de resistência, de oposição ao governo do anticristo. Enquanto estivermos aqui, temos que fazer a nossa parte. E para a honra e glória do nome de Jesus, vencemos mais nesse momento. Talvez dá um momento de trégua, de respiração, para podermos ainda evangelizar um pouco mais e fazer a obra de Deus como que tem que ser feita. Agora, dentro do que o pastor Josué estava dizendo, o pastor Giovanni, sobre o cavalo preto, né? Eu vi o senhor ainda ontem falando sobre o cavalo preto, né? No canal, sobre o cavalo preto que representa a fome. Nós vemos que o mundo, né? O mundo, mais uma vez, está recebendo uma trégua. O pastor Josué disse dessa reunião que foi feita, né? E não houve a votação, né? Não atingiu o nível máximo para aprovar essa nova demanda no sentido desse governo que irá reger pela OMS, esse governo na área da saúde, né? Em outubro vai ter outra reunião, outra votação em cima disso. Eles são persistentes, eles não desistem fácil, né? E isso é um exemplo para nós. E quanto a isso, o senhor lembra da viagem que o presidente do Brasil fez para a Rússia? Antes de começar a G, ele fez a viagem naquela semana para a Rússia. E muitas pessoas, né, a mídia conspiradora, a mídia maldita que trabalha conspirando contra o próprio Brasil, diz, o presidente foi lá fazer viagem de turismo, foi lá prestar continência para um presidente que isso e aquilo, e papapá. Moral da história. Nós estamos vendo o resultado agora. O mundo nesse desespero por falta de alimento e simplesmente o governo lá do Iceman, né, o governo da Rússia, liberou 27 navios, né, com fertilizantes aqui para o Brasil, ou seja, o agronegócio aqui do Brasil vai dar mais um up no decorrer desse ano, e isso prova que não vai faltar alimento para o mundo e que é o Brasil que vai segurar a onda no tocante à comida no prato da sociedade mundial, pastor Giovanni. Pastor Josué, ontem eu comentei sobre isso na minha live, e eu gostaria de... Na verdade, eu fiz um vídeo hoje sobre isso. Mas eu gostaria de saber aqui, de ver qual é o posicionamento dos senhores, pastor Claudinei. O pastor Claudinei, que já morou em Israel, também pode nos dar algumas elucidações, né? Acrescentar, né, no pouco que eu sei. Eu passei o pouco que eu sei sobre o Oriente Médio e tudo mais. Mas o pastor Claudinei pode nos ajudar também, junto com o pastor Josué, a esclarecer um pouco mais sobre isso aqui, ó. Eu digo que é um alinhamento profético, profecias estão se cumprindo, mas a ONU ela está colocando a culpa em Israel, acusando Israel de ser o responsável pelos conflitos que não acabam lá com os palestinos, né? Eu não sei se os senhores podem falar um pouco sobre isso, e aí a gente entra em algumas matérias aqui para complementar o que vocês falaram aí sobre a fome que já está assolando algumas nações. Obrigado, pastor Josué. Então, pastor Giovanni, a questão é o seguinte, todo mundo sabe que essa batalha entre Israel e os palestinos, né, isso vem de muitos anos atrás, mesmo antes de Israel ser a nação, né, que foi instalada em 1948, centenas, milhares, podemos dizer assim, há séculos atrás, já havia essa guerra. Isso aí é batalha desde o período de Sansão, desde o período de Davi contra Golias, né? Se a gente for observar, essa batalha não é de hoje. Porém, nos dias atuais, vem se estendendo de uma forma mais terrível, mas nós não vemos a ONU em momento algum, né? Criticar e reprovar os ataques, né, que aconteceram no mês de abril, né, no mês de abril, em Israel. Em Israel aconteceram aproximadamente 11 ataques terroristas, tá? Inocentes foram mortos. Eu até mandei para o senhor alguns vídeos, né, que aconteceu. Fizemos uma live. Fizemos uma live em Beersheba, né? 4 pessoas foram atacadas por beduínos, que não deixam de ser palestinos, né? Que não deixam de ser árabes, né?
partiram para cima de cidadãos, acabaram com vidas de inocentes. Em Tel Aviv, a mesma coisa, sabe? Na próxima cidade de Haifa, a mesma coisa. Em Jerusalém, na Cidade Velha, atacaram policiais com faca, sabe? O período que eu estive ali na Cidade Velha, quantas das vezes eu descer até o portão de Damasco, que é o point de encontro dos árabes, e eles ali celebrando e comemorando e investindo contra a polícia, ao ponto da polícia precisar reagir com bombas de efeito moral, algo semelhante, porque eles são petulantes, eles vêm com faca, vêm para cima com toda essa resistência. Esses dias atrás, aconteceu um conflito, né? Aconteceu um conflito em que uma repórter árabe estava fazendo a matéria e, de repente, ela foi baleada com um tiro de fuzil, é claro, e foi neutralizada na hora. É claro, ninguém vai continuar, não precisa nem levar para o socorro quem toma um tiro de fuzil. Foi neutralizado na hora. O que Israel se colocou à disposição diante da ONU e diante da autoridade palestina, diante do Hamas, diante de todos? Israel disse assim, ó, vamos pegar ela, vamos fazer uma autópsia no corpo dessa repórter para saber a origem, porque as armas israelenses, todas essas armas, têm o seu código, a sua numeração. Vamos conferir se esse tiro saiu do fuzil de algum dos soldados da IDF. O que a ONU e o Hamas disseram? Não, nós não autorizamos fazer esse trabalho no corpo da repórter, porque é um desrespeito à religião do islamismo. Não se pode fazer esse exame. Israel é culpado, mas não vai ser autorizado a fazer exame, não. A culpa é de Israel mesmo. Peraí, se Israel é culpado, então por que não autorizou fazer o exame? Se realmente foi um soldado israelense que tirou a vida da repórter, deixa fazer o exame, vamos conferir de onde saiu esse tiro. Por que não autoriza? Porque, na realidade, a ONU trabalha conspirando contra Israel. A ONU, ela se sente culpada e endividada perante os palestinos de, em 1948, ter liberado o Estado de Israel para o povo judeu e não ter conseguido liberar o Estado palestino para os palestinos, até porque não tem como você liberar um Estado para um povo se esse povo não tem território. E os palestinos não têm terra. Tem povo, mas não tem terra. Israel tem terra e tem povo porque está vivendo debaixo da promessa bíblica, pastor Giovanni. Gente, nós precisamos estar atento para esses aspectos, justamente porque a própria Bíblia nos orienta a olhar para onde, pastor Josué? Olhar para Israel, né? Israel é o relógio de Deus, como o pastor Claudinei explicou de uma maneira clara e objetiva aí, né? O mundo é enganado por toda a informação da mídia oficial, que é toda contra Israel, né? Na realidade, esse povo que é chamado de palestino, que na realidade são árabes, né? É um grupo de pessoas que eles decidiram usar como massa de manobra. E através desse grupo de pessoas, os líderes ali arrecadam dinheiro do mundo inteiro, inclusive da ONU, e se tornam bilionários, e o povo continua na miséria, morrendo de fome. Por exemplo, né, o mais famoso líder, né, dos palestinos, né, era o Yasser Arafat. Esse homem aí, ele arrecadou bilhões e bilhões para esse povo, principalmente da ONU. É dinheiro que daria para deixar esse povo tudo rico, vivendo bem. Sabe o que aconteceu? Ele deixava esse povo na miséria. Quando ele morreu, Yasser Arafat, foram ver uma das maiores fortunas do mundo. Estava lá nos bancos suíços no nome dele, Yasser Arafat. Todos os líderes palestinos são multimilionários. Eles recebem dinheiro, recebem tudo e colocam em contas particulares, em paraísos fiscais e continuam mantendo o povo na miséria. A mídia nunca vai explicar que quando aquele povo precisa de hospital, é no hospital de Israel que eles vão. Sim, quando eles precisam estudar, é em escola de Israel que eles vão. E a guerra ali é uma guerra totalmente desigual. Por exemplo, ali da faixa de Gaza, ali, esse povo chamado palestino, através desses líderes aí, age de uma maneira covarde. Eles colocam os lançadores de foguetes em cima de pronto-socorro, em cima de escolas, né? E lançam os foguetes dali. Por quê? Porque se Israel contra-atacar, automaticamente eles mesmos já estão filmando para depois colocar no jornal.
Israel bombardeou pronto-socorro. Israel bombardeou escola cheia de crianças, mas eles usam dessa covardia e colocam os foguetes, os arsenais, dentro de escolas, de hospitais, de pronto-socorro, para impedir. Na última guerra que nós estávamos vendo aí, o que acontecia? Eles usavam desse artifício de lançar os foguetes, os mísseis dessas bases, pronto-socorros, hospitais, escolas, né? E, em contrapartida, Israel tinha que ter todo o cuidado. Sabe como é que Israel tinha que fazer para interceptar um lugar desse e acabar com o poder de fogo? Israel tinha que saber o seguinte, ó, descobrir onde estava um lançador de foguete, um lançador de míssil, 15 minutos antes, Israel mandava um aviso lá dizendo: saiam todos desse prédio que nós vamos detonar esse prédio. Depois de 15 minutos que Israel, então, atacava. Era dessa forma. E, em contrapartida, Israel estava recebendo chuva de mísseis. Sabe por que Israel não foi arrasado naquela última guerra lá? Porque Israel tem um sistema de defesa avançadíssimo, chamado Iron Dome. O Iron Dome, ele detecta quando um míssil é lançado lá do outro lado, ele programa todo o percurso desse míssil e sai e se encontra com esse míssil no ar e explode esse míssil no ar. Só foi por isso que Israel não foi fulminado por esses caras que são colocados pela mídia como vítima. Então, nós, infelizmente, que conhecemos um pouco a Bíblia, devemos continuar orando por Israel, pela paz em Jerusalém e entendendo que eles só não foram exterminados por conta de que é uma promessa de Deus. Muito forte, gente. São profecias se cumprindo. Gente, deixa o like, tá baixíssimo o like, hein? Informações preciosas aqui dos nossos amigos. Hoje eu tô aqui só apresentando. Hoje eu quero só comer, só aprender com os meus irmãos. Mas, gente, eu vejo tudo isso, pastor Claudinei, pastor Josué, como alinhamento para cumprimento de profecias bíblicas, né? Porque a gente sabe que isso, uma hora ou outra, vai acontecer. Estamos vendo alinhamento para Gog e Magog. Tem tanta coisa acontecendo que é impossível a gente olhar para todos esses acontecimentos e dizer: ah, não, isso aí não tem nada a ver, ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Estamos vivendo o princípio de dores e isso é inegável. Pastor Giovanni, essa foto que o senhor tem, que o senhor fixou ela aí, essa foto aí, se o senhor dá um zoom e aumentar essa foto, é natural, todo mundo vai ver algo que é natural. Ó. Olha o soldado de Israel em posição e um árabe palestino com as bandeiras, né, da Palestina praticamente vindo para cima do soldado. O que é isso, pastor? Isso aí todo santo dia você vê acontecer nas fronteiras da faixa de Gaza, nas fronteiras de Israel, eles vindo afrontar os soldados, e o senhor pode ver que por detrás já tem alguém tirando foto e filmando, porque se o soldado fazer um movimento brusco, já é motivo da ONU dizer, está agredindo um pobre cidadão que não tem defesa. Quando na realidade, olha o cidadão partindo para cima do soldado. O soldado armado e o cidadão com duas bandeiras na mão. Para pensar, se isso fosse ao contrário, o exército, né, o grupo terrorista do Hamas, com as suas armas e um judeu vindo afrontar ele nessa distância, o que será que um soldado do Hamas faria com um judeu se viesse afrontar ele nessa proximidade? E essa foto é a matéria que está defendendo a tese da ONU, pastor Giovanni. É muito forte. Ele está provocando, né, o soldado ali, para que o soldado, de repente, tenha um momento de ira ali, e aí as câmeras, olha, coitadinho, olha lá o que está acontecendo, eles estão fazendo isso, e a culpa cai... a mídia, parece que toda a mídia trabalha para manchar e para colocar o mundo contra Israel. Exatamente, e é interessante todos que estão nos acompanhando saber, pastor Giovanni, pastor Josué, algo importante, que o olhar de Deus está voltado não é somente para o povo de Israel, para os habitantes de Israel. O olhar de Deus também está voltado para aquele espaço demográfico, para aquela terra, porque ali tem uma promessa, antes do povo de Israel chegar naquela terra, Deus já estava zelando e cuidando da terra.
Antes do povo, enquanto o povo estava no Egito, a terra era possuída e dominada pelos cananeus, pelos heveus, jebuseus, por todo aquele povo, e Deus já dizia: eu estou levando vocês para uma terra que eu tenho cuidado dela e tenho feito ela ser um manancial de leite e mel, é eu que estou cuidando. E essa terra Deus continua cuidando até os dias de hoje. A batalha que existe ali não é somente contra as pessoas. Esse povo inimigo de Israel, eles querem o território, porque aquele território é o centro do mundo, e é um local estratégico, é uma terra que faz divisa com 3 continentes. Israel faz divisa com a Europa, faz divisa com a África, e ela está dentro do continente asiático. Então, os únicos continentes que não têm ligação com o continente em que Israel está, digamos, são as Américas e a Oceania. Os outros 3 continentes estão muito próximos. Você sai da Itália para chegar a Israel, é 2 horas de voo. Você sai de Portugal, você gasta aí 5 horas de voo. Então, é muito próximo à Europa. Os países da Europa estão mais perto de Israel do que quem mora em São Paulo e em direção ao nordeste do Brasil. Então, há uma gana muito grande contra aquele território, e Deus está cercando, cuidando e zelando. Por mais que a mídia trabalhe contra, mas ninguém tem coragem de meter o peito e partir para dentro de Israel, porque sabe que ali, além de ter um povo muito preparado, tem a mão de Deus por detrás também. Pastor Josué, a irmã, o irmão, está te perguntando aqui, ó, fale o que é Gog e Magog. Gog e Magog é uma batalha prevista aí para o fim dos tempos, né? Quando fala de Gog, é o nome de uma pessoa, e Magog, né, uma região, né? Esta região não dá para ser tão precisa, né? Alguns acreditam que pode ser ali a região do leste europeu, Rússia, China, coisas do gênero, né? Porém, né, a questão aí é relacionada com um território, que a Bíblia chama de Magog, e um rei, que é chamado de Gog, que é o rei de Magog, né? Que vai ter um grande levante nas épocas finais, né? É um conflito reservado para o final dos tempos. Então, sempre está se estudando e querendo chegar a uma localização mais precisa, mas geralmente gira em torno desse grupo de países aí, ali do leste europeu, a própria Rússia, o China, né? Naquele território próximo ali, que vão se levantar, né, nesse grande conflito. Bom, muito claro, gente. Eu tenho uma notícia que chegou aqui agora. Ah, mano, o irmão mandou pra gente no Zap, mas vai totalmente fora do assunto aqui. Gente, então, tem essa matéria aqui que é bem gritante, ó. A ONU alerta que a atual crise alimentar pode levar a uma catástrofe de proporções globais em 2023. Nós temos aí, depois da Copa, muitas notícias apontando para 2023. Lembra dos comerciais apontando para vários, né? Do Itaú, do Bradesco, da Volkswagen. Um comercial de 2009 apontando para 2023. O tio Bill, ele disse, vai vir uma pandemia que a gente já conhece, um vírus que a gente já conhece, vai voltar aí, e voltou. Então, quer dizer, esse pessoal tem informações privilegiadas. Aí a gente vem, traz a análise dos comerciais e somos tidos como os teóricos da conspiração, que fica malhando a gente, né? Mas aí eu penso naquela, que sempre tem aquele que malha, mas tem aquele que fala, ô pastor, obrigado, de fato é isso que está acontecendo mesmo. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então a gente continua fazendo, nem que seja pela minoria, mas a gente continua com o nosso trabalho. E tá aí, ó, para 2023, e não é só isso, tem muita coisa apontando para 2023. Os carros voadores vão ser apresentados agora na Copa de 2022, na Copa do Catar. O próprio comercial do Catar é um filme, é você ver o apocalipse. Pastor Giovanni, é o apocalipse. Dentro da fala do senhor aí, o senhor fez já várias análises de comerciais, né, de muitos comerciais,
como diz, o senhor está lançando as perguntas para mim, para o pastor Josué, agora eu vou lançar uma pergunta para ti aqui. Amém. O senhor entende que a Copa do Mundo ela é a abertura de um portal espiritual na face da Terra? Eu entendo justamente por conta da programação preditiva. Eles mandaram uma mensagem para a gente dizendo, 2022 um portal será aberto. Quando e como que eles mandaram essa mensagem? Através de um filme chamado A Guerra do Amanhã. Nesse filme, o pai tá com a filha sentada no sofá no aniversário da menina. Tá tendo uma festinha de aniversário, mas o pai tá com a filha sentada no sofá. A TV tá ligada, pastor Claudinei e pastor Josué. E o que tá passando? Tá passando o final, o jogo final, a final da Copa de Catar de 2022. O filme se passa em 2022, dezembro de 2022. Tem até o Papai Noel do mal lá, como é que é o nome? O Krampus. O Krampus aparece nesse comercial, porque é Natal, final de ano, dezembro, e a Copa tá acontecendo, é a final. Quem tá na final? O Brasil tá na final, olha só. Brasil chega na final, a Guerra do Amanhã acertou, hein? A Guerra do Amanhã acertou. E aí eles estão indo para um lance final, quando o jogador vai para fazer o gol, para terminar o jogo, abre-se um portal no meio do campo, com pessoas vindo de 2050 e pouco, não me recordo aqui, aonde eles estão lutando contra monstros chamados garras brancas. Olha só as similaridades, né? Garras brancas são demônios, né? São espíritos malignos, e eles voltam em 2022 na Copa do Catar para convocar a humanidade para lutar contra os garras brancas. E o mais interessante é que quando está acontecendo ali, esse portal é aberto, os irmãos que assistiram devem ter visto, e se não viu, se pausar na hora certa, tem um jogador, pastor Claudinei, que a camisa dele é a camisa de número 7. Uhum. E o nome do camarada é Paz. Meu Deus. A camisa dele é a 7 e o nome dele é Paz. Aí eu não sei se tem algum jogador, né, da seleção brasileira que chama Paz e que usa a camisa de número 7 e que se chama Paz. Então, são várias mensagens ali. Um portal, a sua pergunta foi excelente. Um portal com certeza será aberto em 2022 para acontecimentos finais. Eu acredito que estamos vivendo já os momentos finais da igreja na face da terra. É interessante esse 7, né? Porque de 2023 até 2030 vai faltar apenas 7 anos, né, pastor Josué? Exatamente, é tudo a gente vê aí bem conectado, né? E essa questão aí, eu sei que é uma questão que evangélico cristão não gosta muito de falar, de entrar muito, mas é super importante, porque o mundo espiritual, você acreditando ou não, ele existe. A questão dos portais, né? Portais dimensionais. E esses portais aí, eles estão sendo abertos de diversas formas, de diversas maneiras. Por quê? Para o que está para acontecer, entrará no cenário mundial uma casta de demônios que vocês não têm noção. Haverá uma proliferação de manifestação demoníaca e satânica. E em todas as formas e maneiras está se trabalhando para se abrir portais dimensionais para dar acesso a essas castas de demônios que vão atuar nesses últimos tempos, né? E dentre essas questões aí de abertura de portais, nós vamos perceber que a própria ciência está envolvida nisso, né? Eu estou preparando um material que eu vou lançar logo, que é a respeito do CERN, o acelerador de partículas, que é o maior equipamento que existe no mundo. Ele fica numa profundidade de quase 100 metros de profundidade, é um diâmetro
que ele fica debaixo da França e da Suíça, e é um chamado acelerador de partículas. Ali, as pessoas, acreditando ou não, também é uma aliança da ciência com o esoterismo, com o lado espiritual, que estão também preparando a abertura de portais naquele lugar. Então, toda essa abertura de portais que está acontecendo de maneira acelerada ao redor do mundo visa esses 7 anos que vamos viver aí a partir de 2023. E o Papa? O Papa lançou aí o plano de ação para 7 anos. A caminhada de 7 anos, né? Para quê? Para promover paz. Paz. É ligado com a Agenda 2030, né? Ligado com a Agenda 2030. Então a gente vai percebendo aí que o mundo está trabalhando de uma maneira acelerada. Porque o que ocorre é que eles tinham muitas dessas pautas colocando para 2040, 2050. Não sabemos o que aconteceu, qual foi a informação que o inferno passou para essas pessoas aqui na Terra, que houve uma abreviação. Eles puxaram muitas pautas de agenda que era para 2050, puxaram tudo para 2030. E muitas coisas que eram para 2030 estão puxando para 2025. Eles estão trabalhando de uma maneira acelerada. O inferno, ele trabalha e atua olhando para a Bíblia, viu? Se você, crente, não olha para a Bíblia, saiba de uma coisa. As medidas e decisões que o diabo toma é olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, tá? E não sabemos o porquê que aceleraram, abreviaram, puxaram agendas de 2050, 2040 para 2030, e algumas coisas de 2030 agora estão puxando para 2025. E em 2023 nós sabemos que veremos muitas coisas estranhas mesmo. E é importante estar atento nisso para não se assustar quando começar a ver isso acontecendo. Eu baixei aqui o vídeo, vou colocar só essa parte do 7 para vocês verem, porque tem gente que só acredita vendo, né? Vou colocar aqui, ó, peraí, deixa eu voltar. Qual o objetivo? Peraí. O Krampus aí, ó. Faz a criança à noite dormir sem conseguir vivo do catar. Aqui, meu marcado. Que eu vou passar. Foi escolhido em vão, gente. Não foi escolhido por coincidência, não. Essa análise é muito forte, mas eu vou colocar aqui. Esse comercial aqui que eu falei que é velho e aponta para 2023 também, ó. Sempre digo aqui, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então, pela primeira vez na história do futebol, a Copa do Mundo não vai ser feita no meio do ano. Aí eles mudaram pela primeira vez, a Copa será realizada no final do ano, entre novembro e vai terminar no final de dezembro. Aqui nós estamos vendo um cenário mostrando ali dezembro de 2022, final da Copa. E quem está na final da Copa? O Brasil, gente. Então, nós temos vários comerciais que eu já mostrei para vocês. O comercial da Volkswagen apontando para 2023. Eu vou colocar um pedaço aqui para vocês verem. Quem chuta a bola é o amigo de camisa número 20. E olhando aqui, pausando, nós vamos ver que aparece na tela uma pessoa do mesmo time ali com uma camisa de número 23. Juntando, nós vamos ter um ano de 2023. Do Banco Itaú apontando para 2023. Do Banco Bradesco apontando para 2023. Outros inúmeros que se eu for citar aqui, tá tudo aqui no canal. Depois você faz uma busca aí, você vai vendo aí as análises, você vai ver que vários comerciais apontando para 2023, tá? E aí nós temos uma Copa, um comercial. Aí, beleza, vocês viram aí, agora eu vou colocar aqui a camisa 7, ó. Olha lá, eu vou colocar aqui, ó, olha aí. Você viu a camisa número 30? Olha só, as camisas que... Olha só, presta atenção nas camisas que estão em evidência. Numerologia, gente, ó. Ó. Vou até tirar a gente da frente 30 aqui. Tá vendo, ó? Apontando para 2030, eu já vou falar sobre isso. Olha só, de repente... Olha, quando ele vai fazer o gol, o que que aparece? Um portal abre no meio do campo. O que que vai acontecer em 2022 no Catar, gente?
Será que é uma simples coisa? Ó, o xadrez na maçonaria passou aqui, dualidade. Olha só. Olha só. Soldados vindo do futuro, mas o pior tá que tem uma mensagem terrível aqui. Olha isso. Olha. Você vê o xadrez sempre em evidência, né? Olha. O mundo inteiro olhando pra lá. Olha só. Olha que loucura. Dá uma olhada nisso aqui que vai aparecer agora. Entendido. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, vou pausar. Aí. Pausei. Aqui que tá o X da questão. Olha lá, olha lá. Vocês conseguem ver isso, gente? Tá enxergando? Número 7? O camisa de número 7 e o nome do camarada é Paz. Tem algum jogador da seleção brasileira, não que eu saiba, talvez é porque eu não presto muita atenção em futebol, chamado Paz. Se tiver, vocês me corrigem aqui nos comentários. E mesmo que tiver, é muito sugestivo essa camisa de número 7 e esse nome aparecendo. Esse filme, pelo amor de Deus, será que eu tô ficando doido? E aí? É muito forte isso daí, pastor Giovanni. Muito forte esse vídeo, né? Toda essa montagem, toda essa descoberta diante disso, porque isso passa muito rápido e quem está assistindo o filme não presta atenção nesses detalhes. O cérebro capta tudo. A gente. Sim. A programação do cognitivo está acontecendo a todo momento. Sim. Com todas as informações que a gente assiste. Mas que nem o senhor falou. O visível momentâneo não capta, né? Isso. É bem por aí. O que o senhor achou, pastor Josué? É uma coincidência? É uma mensagem? Pastor Giovanni, nada que é tão elaborado dessa forma, que envolve um evento que é considerado o maior evento do mundo na área esportiva, vai ser colocado de maneira aleatória, sem ter um sentido. Os que estão no comando, os que estão no topo da pirâmide, eles são ousados e eles gostam de demonstrar controle sobre as coisas. E eles têm por hábito e costume transmitir o que eles estão planejando, o que eles estão fazendo através de eventos como Copa do Mundo, como Olimpíadas, como grandes filmes, como clipes e coisas do gênero. Eles são muito vaidosos, eles gostam de mostrar, nós estamos no controle, nós estamos fazendo e falando, vamos fazer dessa forma, vai acontecer isso e vai ser assim. Mas, na realidade, nós sabemos, eles podem até ter uma data aproximada, mas nós precisamos entender que quem está no controle de toda a situação é Jesus Cristo. Ele, Satanás, trabalha por aproximação de data segundo o que ele vê na Bíblia. Ele não tem precisão. Precisão só Jesus. Ele tem proximidade. Então, ao ver tudo isso aí, nós entendemos que Satanás está entendendo que está muito próximo a algumas coisas e está querendo se antecipar e mostrar que está no controle. E até mesmo visando esses acontecimentos, eles trabalham de que forma? Eles trabalham com algumas agendas, né? E dentre essas agendas, para fazer uma explicação quando isso acontecer, está a famigerada agenda aliens, né? Que está ligado com o que eles querem apresentar para o mundo, dizendo, aqui está quem vai resolver o problema, né? Então, nós já sabemos que, como estamos numa época da ciência, do avanço tecnológico, eles não vão falar assim, olha, surgiu esse cara aqui, ó, ele veio do inferno, é um demônio, é um principado, é uma potestade, ele faz e acontece. Fica muito mais palatável, muito mais científico dizer, olha, chegou aí um pessoal aí de uma civilização super avançada. Eles estão vindo de um mundo que estão há milhões de anos de avanço em nossa frente. E eles vão nos ajudar. Ele vai nos dar a solução. Ele vai resolver o problema. Olha, aqui está o cara. Ele tem poderes
mas não é nada do que vocês estão pensando, entendeu? Ele é simplesmente um ser que veio de uma outra civilização, de uma outra galáxia, e veio aqui para nos ajudar. Então, tudo isso é muito alinhado, muito programado, porque eles não vão apresentar como demônios, mas sim como seres que veio de uma civilização super avançada e vai entrar para assumir o comando num momento de colapso, num momento em que todo mundo estiver clamando: o que é isso? Precisamos de uma intervenção, precisamos de um salvador da pátria, precisamos de alguém que resolva esse problema. Vai ser a hora que eles vão falar: aqui está o cara. Então está tudo muito alinhado. Pastor, aproveitando o gancho aí do que o pastor Josué falou, pastor Giovanni, e do vídeo que o senhor mostrou também aqui da Copa do Mundo, se o senhor dá só para mostrar para aqueles que estão nos acompanhando, o senhor dá uma gulgada aí, quais os 5 princípios da Agenda 2030, o senhor nós vamos ver exatamente o que essa camisa está dizendo e toda a ordem cronológica do que eles querem, os 5 princípios da Agenda 2030, que são 5 princípios que está escancarado diante de tudo e todos, que é, na realidade, a preparação nesses próximos 7 anos, a partir de 2023, pastor Giovanni. Apareceu aqui, ó. 5 princípios. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Olha aí, ó. Tá aí. É em cima disso que eles estão trabalhando, né? E a paz já foi anunciada ali como um dos principais princípios desses anos, né? Até chegar a Agenda 2030, no ano de 2030. É muito forte, gente. Aí eu vou usar aquela famosa frase: o pior cego é aquele que não quer enxergar. Se você olhar para tudo isso que a gente passou aqui e dizer: não, isso aí não é nada, ainda tem muita coisa para acontecer, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Amém? Pastor Claudinei, faça o apelo aí. Amém, amém. E o pastor Josué vai estar orando por todos nós. Amém. Vamos fazer então esse convite, essa convocação, essa oportunidade para você que está nos assistindo nesse momento. Não saia daqui ainda. Fique aqui, deixe o seu like, tá? E escute com atenção o que eu vou dizer para você nessa oportunidade. Tocar a vida, levar a vida aqui nesta terra sem Jesus, não é uma coisa impossível de acontecer. Levar a vida aqui nessa terra, trabalhar, correr, pagar as dívidas, isso e aquilo, não é impossível disso acontecer, mesmo não tendo Jesus em nossa vida. Mas o grande detalhe, a coisa tenebrosa é partir para a eternidade sem Jesus Cristo na sua vida. E nós estamos aqui, depois de tudo que foi falado, para te lançar essa chance, essa oportunidade de você fazer uma aliança com o Senhor Jesus, de você se apegar ao Senhor. Pastor, eu tenho a minha religião. Religião não resolve a vida de ninguém. Se religião mudasse a vida de alguém, não precisaria Deus ter enviado o seu único filho para padecer na cruz do Calvário e ressuscitar ao 3º dia. Quando Jesus passou aqui como homem aqui nessa terra, o mundo estava minado de religiões. E mesmo assim, Deus precisou enviar o seu filho, porque religião não é capaz de anelar, de ligar o ser humano ao Altíssimo Deus. E nesse momento eu peço para você que está aqui, quem sabe, afastado do Evangelho, você que está fora dos caminhos do Senhor, você que mesmo, quem sabe, estando no Evangelho, se sente debilitado, fraco, desanimado, que você possa, nesse instante, escrever na linha do tempo: eu quero. Porque esse eu quero é uma confissão de que você quer o Senhor Jesus na sua vida novamente. Você que está afastado do Evangelho, você que está fraco, você que ainda não aceitou, escreva na linha do tempo: eu quero, e você com certeza terá o seu nome escrito no livro da vida, não por seres humanos, mas por aquele que é o doador da vida, por aquele que é o salvador da humanidade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se volte para Jesus agora. Pastor, mas eu sou tão fraco, eu tenho medo de não conseguir. Ninguém consegue por seus esforços próprios. Todos nós que estamos firmes na fé, não é mérito humano, é mérito daquele que morreu por cada um de nós. Então, se volte. Olha aí, já começou a aparecer pessoas escrevendo: pastor, eu estou fraco na fé. Então volte para Jesus, dê o primeiro passo. A vida é feita disso, de passo a passo. Então dê o primeiro passo, que é voltar para Jesus. E o resto é Ele que vai fazer a obra na sua vida. Mas o primeiro passo sempre tem que ser o nosso.
porque o que é para nós fazer, Deus jamais irá fazer. Agora, aquilo que é para ele fazer, não adianta o ser humano também tentar se aventurar a fazer. Se volte para Jesus agora. Vamos lá, escreva aí, eu quero. Eu quero, e eu sei que o Senhor estará te honrando. Pastor Josué já vai fazer a oração, invocar a grandeza de Deus sobre a vida de todos vocês que estão se reconciliando, e pode ter certeza que coisas grandes irão acontecer. Se faz necessário o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não tem como Deus trabalhar na sua vida. E o primeiro passo é você escrever eu quero, porque isso demonstra ao mundo espiritual que você realmente deseja essa grandeza que é o nome no livro da vida ser manifesto sobre você. Pastor Josué, fica à vontade. Amém. Vamos orar por todas essas pessoas com muita calma. Eu peço que ninguém saia da live agora, porque agora é um momento muito importante. Nós vamos orar por todas essas pessoas aí, tá? Pode ficar com calma, vamos orar com calma, porque esse é o momento mais importante da live. Essas almas, essas vidas, vamos com calma aqui agora, porque é importantíssimo. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Você ouviu aqui nessa 1h30 fartas provas de que Jesus está voltando, fartas provas de que o anticristo está prestes a assumir o comando, fartas provas de que a trombeta pode tocar a qualquer momento. Talvez nós poderemos nem terminar essa live e a trombeta pode tocar, pode acontecer isso. Então, em nome de Jesus, você que está afastado, diga, estou voltando. Você que está recebendo Jesus como seu Salvador, diz, estou recebendo. E nós vamos orar por todos vocês agora, porque esta é a maior bênção que um ser humano pode receber, porque a Bíblia diz de que vale para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então você está ganhando agora o maior presente que um ser humano pode ganhar, a certeza da vida eterna, o nome escrito no livro da vida, a reconciliação, a casa paternal. Jesus está te chamando. Jesus colocou você nessa live para você ouvir dele, o quanto ele está próximo a voltar, o quanto ele te ama, o quanto ele te quer, e está te dando essa chance. Volte para Jesus, volte. Mesmo enquanto eu estiver orando, vai escrevendo aí, porque lá no céu está sendo registrado. Você diz, eu recebo aqui, Jesus escreve lá no céu. Você diz, estou voltando aqui, Jesus assina lá no céu. Queremos almas nessa tarde, queremos vidas nessa tarde. Essa meta fazer essa live, em nome de Jesus. Glorioso Deus, glorioso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aí estão essas vidas, meu Pai, que neste momento, que nesse instante, estão te recebendo como Senhor e Salvador, estão confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Outras vidas que estão se reconciliando, estão voltando para a casa paternal. Meu papai querido, a nossa meta ao fazer essas lives são almas, são vidas que estão afastadas, que estão distanciadas, que ainda não te conhecem. Este é o maior milagre, esta é a nossa maior recompensa, Pai. A nossa recompensa aqui não é apenas o like, não é apenas visualizações. A nossa recompensa maior aqui são cada uma dessas almas que nesse instante, enquanto oramos, te recebe como Senhor, te recebe como Salvador, se reconcilia contigo. Eu te peço, apague os seus pecados, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Escreva esses nomes no livro da vida, coloque dentro deles o teu Santo Espírito, e que a partir de hoje todos eles possam viver novidade de vida, e que em tudo, ó Pai, o seu nome seja glorificado, e que todos permaneçam firmes até o tocar da trombeta. É o que nós te pedimos, já agradecendo, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus, e amém. Tendo festa no céu. Amém, glória Aleluia. a Deus. Glória Obrigado, a Deus. Jesus, por esses momentos maravilhosos na sua presença. Que maravilha. Obrigado, pastor Claudinei, obrigado, pastor Josué. Deus abençoe, pastor Rodrigo, que Deus te dê uma boa recuperação, né? E que a mão de Deus esteja estendida sobre a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Pastor Josué deu até a bênção, né? Deu até a bênção. Você deu até a bênção apostólica já no final da oração, então tá abençoado. Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.